E às 7h13 a gente continua com as nossas novas conversas aqui, agora para falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. Ontem tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente e para falar desse assunto a gente recebe o Felipe Bittencourt, que é CEO da Way Carbon, que é uma consultoria especializada em soluções voltadas para sustentabilidade, gestão de ativos ambientais e desenvolvimento de estratégias que visam a ecoeficiência e a economia de baixo carbono. Felipe, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, obrigado pelo convite. Felipe, eu queria abordar a questão do mercado de créditos de carbono. Primeiro, o que é isso exatamente, para que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, saiba exatamente do que estamos tratando? Perfeito. Um crédito de carbono é igual a 1 tonelada de CO2, que é um gás de efeito estufa, que ou é emitido ou removido da atmosfera. O mercado de carbono é uma estratégia de se colocar um preço no carbono. Dessa maneira, as empresas, por exemplo, passam a ter um limite de emissão. Se ela consegue emitir menos do que esse limite, essa diferença ela pode vender para outras empresas que não conseguiram emitir menos que o limite delas. Este é o mercado de crédito de carbono. Uhum. E aí você tem o mercado que é voluntário, o mercado que é obrigatório, compulsório, né? Você tem alguns governos que colocam essa meta para determinados setores, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Michele. Bem, então, nós temos esses dois mercados, né? O mercado regulado, geralmente a gente, quando fala mercado regulado, é o mercado regulado global da ONU. Acho que muitos devem ter escutado do Acordo de Paris, que teve ano passado uma definição sobre esse grande mercado, artigo 6 e etc. Mas tem também os chamados mercados regulares nacionais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, já tem 68 países ou regiões do mundo com isso implementado. O Brasil ainda não está implementado, né? E como você bem disse, Michele, há também o mercado voluntário de créditos de carbono, que aí são empresas que, independente de ter uma legislação, elas voluntariamente compensam as suas emissões de gases de efeito estufa. Esse mercado voluntário, inclusive, bateu recentemente a marca de $1 bilhão em comercialização de créditos de carbono. Felipe, e você falou, o Brasil ainda não implementou o mercado regulado, né? O mercado regulado de créditos de carbono. Estamos ficando para trás? O quanto que o Brasil tem a ganhar regulamentando esse mercado? Mauro, a gente está para trás já tem um bom tempo, tá? Eu vou te falar que desde ali do segundo período da Dilma para frente, a gente vem patinando nessas políticas, né? A política que falava sobre a criação de um mercado é a Política Nacional de Mudança do Clima, que é de 2009, mas isso nunca foi implementado realmente, o mercado regulado no Brasil, tá? A gente agora deu um passo à direção a isso, né? Recentemente foi publicado um decreto que cria ali as bases de um mercado regulado no Brasil. Mas isso ainda vai precisar passar por uma aprovação de uma legislação. Inclusive tem uma PL 528, que visa colocar as regras de um mercado regulado no Brasil. Mas é super importante, tá, ter esse tipo de mercado. Vários estudos do Banco Mundial, por exemplo, indicam diversos benefícios de um crescimento verde, tá? Indicando não só crescimento de PIB, mas também crescimento de emprego e etc. Além disso, criar uma maturidade em termos de mudança do clima e créditos de carbono no Brasil pode ser uma coisa super benéfica para a gente. O Brasil tem uma série de diferenciais ambientais, a gente consegue produzir de uma maneira muito mais limpa do que outros países, e a gente tem que aprender a transformar todos esses diferenciais ambientais em diferenciais também competitivos de mercado. Só para você ter uma ideia, Mauro, o Brasil pode ser o grande fornecedor de créditos de carbono para o mundo, tanto no mercado voluntário quanto no mercado regulado global também. Tá? Teve um estudo recente que a gente aqui da Way Carbon fez com a Câmara Internacional de Comércio, ICC,
que o Brasil pode chegar a representar até 22% da demanda global de créditos, né? Algo como 100 bilhões de dólares em receitas até 2030. 100 bilhões de dólares até 2030. Pois é. Na COP de Glasgow do ano passado, a gente teve um avanço importante no que diz respeito a esse mercado, não teve, Felipe, com aquele artigo 6? Super. Conta pra gente exatamente o que mudou. Isso, super, Michele, porque o Acordo de Paris, ele é de 2015. Contudo, ainda não estava fechado o que a gente chama de livro de regras do Acordo de Paris. E o ponto que estava em aberto, e passava ano após ano nas COPs, que são as conferências dos países, né, conferência das partes que se reúnem uma vez por ano, não conseguia ser a definição das regras, principalmente do que seria esse mercado regulado de créditos de carbono global. E, finalmente, em Glasgow, na última COP, na Escócia, o mundo conseguiu acordar essas regras. Então, espera-se que, a partir de agora, tenhamos um mercado de carbono forte novamente e com um preço interessante para incentivar as reduções de emissão e incentivar as remoções de emissão mundo afora. A gente está conversando com o Felipe Bittencourt, que é CEO da Way Carbon. Estamos conversando sobre o mercado de créditos de carbono. Você falou do mercado regulado, mas falou também de um mercado voluntário. Esse mercado voluntário aqui no Brasil já está movimentando uma quantia aí relevante de recursos? Já sim, viu, Mauro? Temos diversas empresas que compensam as suas emissões de gases de efeito estufa. Geralmente são empresas de grande porte, empresas essas listadas em bolsa de valores. E elas fazem isso por questão de posicionamento ambiental, elas querem mostrar que elas sabem do impacto ambiental que elas geram, independente de governo ou não controlar esse impacto, e que elas estão fazendo o máximo possível para descarbonizar as suas empresas, as suas indústrias, e a emissão residual, aquilo que elas não conseguem, elas compram créditos de carbono no mercado voluntário, que é uma maneira de incentivar que reduções de emissões aconteçam em outros lugares também, né? E Felipe... Desculpa, só uma dúvida. E aí elas compram esses créditos aqui dentro do Brasil mesmo? Ou seja, elas estão incentivando ações ambientais dentro do Brasil? Não precisaria ser, tá, Mauro? Mas sim, eu desconheço uma empresa que tenha comprado brasileira, que tenha comprado crédito de fora do Brasil. Entendi. Quando eu falo que não precisava ser, porque afinal o planeta só tem uma atmosfera. Então, independente de onde a redução de emissão está, o importante é que ela aconteça. Contudo, no mercado voluntário, as empresas tendem sempre a buscar reduções de emissão e créditos de carbono regionais, né, no país que elas estão atuando. Legal. E Felipe, uma pessoa também pode eventualmente ganhar dinheiro com créditos de carbono? Eu consigo descarbonizar minha vida, por exemplo, e ganhar dinheiro com isso? É mais difícil? Você ganhar dinheiro com isso na pessoa física é muito complicado, tá? Porque crédito de carbono você precisa ter uma escala. Nem toda redução de emissão gera um crédito de carbono. Você tem que ter uma metodologia internacionalmente aceita e você tem que ter uma escala para tornar viável, porque o custo de se fazer um projeto de carbono, escrever, aprovar, ter uma verificação independente, para a pessoa física, ele é inviável. Entendi. Tá? Mas a pessoa física, ela pode, hoje em dia, por exemplo, investir em fundos que atuam nesse mercado, não, Felipe? Exato. É possível, por exemplo, investir. A gente teve uma série de pessoas via family offices, né, que são escritórios familiares de investimento, que investiram, por exemplo, num FIP, que é um produto financeiro junto à CVM, que a Way Carbon criou junto com a Vitro e a For Future. Então, a gente levantou 51 milhões de pessoas interessadas em investir no mercado de carbono. Aí sim, elas não estão gerando crédito por reduzirem a sua pegada pessoal, quanto que elas emitem, mas sim, elas estão comprando e vendendo créditos de carbono no mercado voluntário.
E esse é um mercado que tem se valorizado, assim, principalmente mais, né, internacionalmente falando, tem ganhado valor recentemente? Sim, tem ganhado escala e valor, Michele. Principalmente ali, depois da COP em Glasgow, os preços dos créditos de carbono aumentaram cerca de 3 vezes. Né? Então, nos últimos 6 meses, se eu comprava um crédito de energia renovável, por exemplo, por $1, hoje já está custando $3. Um crédito de redução das emissões do desmatamento na Amazônia, por exemplo, que custava $5, hoje custa na faixa de $12, $15. Então, realmente, houve esse grande aumento e o tamanho do mercado, quem compensa as emissões, aumentou muito o número de empresas que fazem isso. Então, o mercado também mais do que dobrou de tamanho. Muito bem, a gente agradece muito aqui a entrevista do Felipe Bittencourt, que é CEO da Way Carbon, uma consultoria especializada em sustentabilidade e soluções para gestão de ativos ambientais. Felipe, muito obrigado pela explicação que você deu para a gente. Você percebeu que a gente é leigo nesse assunto do mercado de carbono, ajudou a gente a compreender um pouco mais disso que, por tudo que você disse, vai ser uma tendência importante na nossa economia, né? Com certeza. E eu costumo brincar, Mauro, quando me perguntam, o Brasil vai ter um mercado regulado? A pergunta não é se, é quando. Isso vai acontecer, tá? Exato. E a gente te convida para estar mais vezes aqui conosco, ajudando a gente a compreender a complexidade desse mercado. Muito obrigado por hoje, Felipe. Perfeito. Um grande abraço. Bom dia, Mauro, Michele. Bom dia.